Leitura do livro DNA Lagoinha, Consolidação, editora Profetizando Vidas. Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para que este manual se tornasse realidade. Sem o extraordinário e inestimável auxílio de vocês, nada disso seria possível. Sabemos que nessas linhas estão as marcas da expressão de todas as lideranças da nossa amada Lagoinha Global. E por isso não citaremos nome, a fim de evitar qualquer tipo de injustiça. Em meu nome e do querido pastor André Valadão, nossa eterna gratidão. Pastor Richard Guerra, organizador do manual. O sumário vai falar sobre 8 capítulos, o prefácio e também a conclusão. Vamos ler o prefácio. Consolidadores, guias essenciais da jornada de fé. Quando falamos sobre a missão da Igreja, um dos aspectos mais importantes que frequentemente destacamos é o papel vital dos consolidadores. Essa pessoa dedicada que acompanha novos membros e prepara para o batismo são fundamentais para o crescimento espiritual e a integração na comunidade de fé. Este livro que você tem em mãos, dedicado à forma de consolidadores, é uma ferramenta preciosa que trará grande impacto para a nossa igreja. A importância dos consolidadores não pode ser subestimada. Eles são os guias e mentores que ajudam os novos convertidos a navegarem nas águas muitas vezes turbulentas da fé inicial. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, o consolidador cuida de novos crentes, oferecendo suporte, orientação e ensinamento. Esse processo de consolidação é crucial, pois garante que aqueles que chegam à fé permaneçam firmes e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A jornada de um novo membro na igreja é cheia de desafios e oportunidades. É nesse contexto que os consolidadores entram em ação, desempenham um papel que vai além da simples orientação. Eles são amigos, conselheiros e exemplos vivos do amor de Cristo, por meio de relacionamentos genuínos e ensinamentos fundamentados na palavra de Deus. Eles ajudam a solidificar a fé daqueles que estão começando a caminhada com Cristo. Este livro vem preencher uma lacuna importante na formação de consolidadores. Ele oferece princípios práticos e espirituais que são essenciais para aqueles que desejam servir nesta área, desde a compreensão dos fundamentos bíblicos da consolidação até as técnicas práticas de acompanhamento e discipulado. Cada capítulo é uma mina de ouro para quem deseja fazer a diferença na vida de novos membros. Quero destacar a relevância deste trabalho no contexto atual da nossa igreja. Em tempos de mudanças rápidas e desafios constantes, é essencial que tenhamos um exército de consolidadores bem preparados e capacitados. Eles são a linha de frente no cuidado com os novos convertidos, garantindo que cada pessoa que se une à nossa comunidade sinta-se acolhida, amada e incentivada a crescer espiritualmente. Minha oração é que este livro inspire a equipe muitos para este chamado tão importante. Que ao ler estas páginas você sinta o coração ardendo com o desejo de se tornar um consolidador, uma pessoa que faz a diferença na vida de outros, ajudando-os a firmar suas raízes na fé cristã. Aos colaboradores, meu sincero agradecimento por esta obra tão necessária. Que Deus continue a abençoar seus esforços e que este livro seja uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que buscam servir ao Senhor por meio do Ministério da Consolidação. Com amor e gratidão, André Valadão. Capítulo 1. Visão geral, Lagoinha Consolidação. A consolidação é a porta de entrada da Lagoinha Global. Nossa missão é acolher, cuidar, consolidar, preparar e introduzir novos membros ao coração da nossa igreja, seja por meio de transferência de outras congregações, reafirmação de fé ou decisão recente em seguir Cristo. Sabe-se que, em média, cerca de 70% das pessoas que vão à frente em uma igreja
durante o apelo não permanecem nela. Na Lagoinha Global é a nossa missão zerar este número, isso é, todos que decidirem por Jesus serão acompanhados até que tenham autonomia para caminharem na igreja com as próprias pernas e se tornarem também consolidadores. A grande vocação do consolidador é ser esse facilitador nesse processo de integração. Nossa missão é acolher com amor, ambiente acolhedor. Isso inclui criar um ambiente físico e social, onde o novo membro se sinta bem-vindo desde o momento que entra na igreja. Pode envolver cumprimentá-los calorosamente, oferecer um espaço para conversas informais e garantir que se sintam confortáveis e seguros. Equipe de acolhimento. Ter uma equipe dedicada ao acolhimento pode ser muito eficaz. Essas pessoas são treinadas para identificar novos membros, conhecê-los pessoalmente, ouvir suas necessidades e direcioná-los para os recursos apropriados. Consolidar com compromisso e preparar cada indivíduo para uma vida em comunhão com a igreja local. Inserir no trilho, conduzir todo aquele que chega até a consolidação ao start, para que aqueles que aceitarem Jesus possam compreender de fato quem Deus é, o plano maravilhoso da salvação e sejam preparados para o batismo, e para que aqueles que estão se reconciliando ou estão chegando de outras congregações conheçam a confissão de fé da Lagoinha Global. Conduzir-os ao discipulado. Entendemos que a visão da igreja para o discipulado são os grupos de crescimento, G6, e que todos devem participar de um. Com isso, é de extrema importância que o consolidador apresente o G6 e mostre a importância de fazer parte de um. Ensinar com profundidade, estudo da palavra, investir tempo no estudo da Bíblia é fundamental para a consolidação profunda. Isso pode envolver grupo, estudos em grupo, mentoria individual, leitura pessoal e reflexão. Desenvolvimento espiritual. Além do conhecimento teórico, a consolidação procura desenvolver uma vida espiritual vibrante, inclui aspectos como crescimento na oração, entendimento dos dons espirituais e a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus na vida cotidiana, apoio emocional e relacional. Consolidação profunda também significa estar presente para o novo membro em suas lutas, dúvidas e desafios pessoais. Requer empatia, escuta ativa e orientação amorosa. Preparar cada indivíduo para uma vida abençoada em comunhão com a igreja local. Ensino sobre comunidade cristã, educar o novo membro sobre o papel e a importância da comunidade cristã na vida espiritual é essencial. Inclui ensinar sobre amor fraternal, apoio mútuo, correção amorosa e crescimento conjunto. Participação ativa, incentivar o novo membro a participar ativamente dos eventos, cultos, atividades e decisões da igreja local, fortalece seu senso de pertencimento e responsabilidade. Capítulo 2: A importância da consolidação. Evangelizar e não cuidar do fruto é uma obra incompleta. Devemos centrar a atenção em ganhar almas, mas também em edificá-las. Em um mundo cada vez mais dinâmico, as pessoas são cada vez mais bombardeadas com muitas informações em uma luta constante por atenção. A consolidação tem um papel fundamental em manter a atenção dos novos convertidos em Cristo Jesus. As dificuldades do novo convertido. Antes de falar sobre como fazer para cumprir esse papel, é importante repassar alguns desafios que podem acontecer com o novo convertido. Todos nós já passamos por pelo menos algum deles e sabemos o quão importante é ser amparado nesse processo. Emoções conflitantes. Aquela emoção inicial pode diminuir e fazer com que o novo convertido pense que sua experiência com Cristo foi um tipo de alucinação ou uma experiência irreal. Precisamos mostrar que as emoções são afetadas pelas circunstâncias e que a nossa posição em Cristo não depende delas. Crise de transformação. Vícios e hábitos nem sempre desaparecem imediatamente, e isso pode ser um motivo de muita ansiedade. O
O novo convertido deseja corresponder à expectativa de mudança instantânea. A verdade é que algumas pessoas precisam de um acompanhamento pessoal e, em alguns casos, até tratamento especializado. Pressão social. As pessoas do seu ambiente social vão pressioná-lo para que retorne ao padrão de sua vida antiga. Isso é especialmente difícil para os jovens, mas acontece com todos. É importante que o consolidador acompanhe essas pessoas até que sejam capazes de responder apropriadamente a essa pressão. Resistência e preconceito da família. É comum surgir uma tensão em casa, principalmente se o novo convertido é o primeiro membro da família a ter uma experiência com Cristo. Ele certamente será acusado de destruir a paz e a unidade da família, o que pode ocasionar muita hostilidade. Ele será pressionado a manter a sua lealdade à família e deixar Cristo de lado. Sem o apoio de um consolidador, dificilmente conseguirá superar a pressão. Perseguição e zombaria. Não se pode evitar o sofrimento por causa da fé. Jesus disse que seríamos perseguidos. Em algumas circunstâncias, isso pode tornar o novo convertido mais forte, mas em outras pode levá-lo a desistir e retroceder. É sábio preparar o novo convertido para a possibilidade de perseguição e estar com ele quando ela acontecer. Superstição. Existe uma tendência comum de culpar a Deus por todas as coisas ruins que acontecem depois da conversão. Muitos novos na fé são convencidos pelos de fora que a conversão só lhes trouxe problemas e que, portanto, não vale a pena insistir nesse caminho. Sem um irmão para protegê-lo de tais influências, ele sucumbirá na fé. Capítulo 3. As principais formas de integração na Lagoinha Global. Decisão e apelo. Este é o momento inaugural da jornada, quando indivíduos expressam um desejo de receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O apelo é o momento que o decidido é chamado a se apresentar diante da igreja após uma oração de decisão por Cristo. Celebramos a decisão dos recém-nascidos, em fé, e o retorno daqueles como filhos pródigos encontram o seu caminho de volta. Esse é, sem dúvida, um dos pontos altos do culto. Muitos, nesse ato de fé pública, dão início à trajetória renovada no seio da família de Deus, integrando-se ao corpo de Cristo e à família Lagoinha Global. No momento do apelo formal, a equipe de consolidação se dedica a dar as boas-vindas calorosas após o apelo, conduzir os decididos ao salão da consolidação. Postal do visitante. Um postal é entregue a todos que nos visitam pela primeira vez. Uma das opções do postal é expressar o desejo de se tornar membro. Se o visitante marcar essa opção, o postal é entregue ao líder da consolidação, que entrará em contato com o visitante para orientá-lo sobre o processo de se tornar membro. Como fazemos? Todo o processo de consolidação é feito com muito zelo, por isso as etapas refletem a linha do tempo de um novo convertido dentro da nossa igreja. Cada etapa será fundamental para esse novo convertido se sentir acolhido e, consequentemente, se manter firme na decisão de seguir Jesus. Visita ou decisão. Este é o primeiro contato que a igreja tem com as pessoas, o momento do culto que elas demonstram o desejo de se integrarem ao ministério, seja por meio de ficha de visitante ou da decisão de receber ou reconciliar com Cristo. O papel da consolidação nessa etapa é fazer o acolhimento dos novos irmãos após o apelo, anotar os seus dados e fazer o contato em até 48 horas com esses e com os visitantes que têm interesse em tornar-se membros da Lagoinha, apresentando-lhes o processo da integração por meio do discipulado. Start é a próxima etapa do processo de consolidação, onde começamos a cuidar dos novos convertidos e pessoas que desejam transferência para a nossa igreja. A consolidação no momento do contato com a pessoa deve convidar o novo decidido a fazer Start, que possui 8 aulas fundamentais sobre os princípios fundamentais da fé cristã. Grupos de crescimento, GC.
No mesmo momento do primeiro contato, a consolidação deve convidar o decidido a ser acompanhado por meio do discipulado e informar o novo convertido sobre a importância de fazer parte de um grupo de crescimento, indicando um que esteja mais próximo de sua residência. Entrevista pastoral e batismo. Após a conclusão do START, deve-se encaminhar a pessoa para a entrevista pastoral e em seguida para o batismo, caso não seja batizado. Capítulo 4. Entendendo a atuação da Lagoinha, consolidação. Recepção. O ambiente destinado à consolidação deve proporcionar privacidade, um local reservado para uma interação genuína. Acessibilidade, facilidade de acesso a todos. Conforto, ambiente agradável, sem ruídos ou distrações. Configuração: as cadeiras devem ser colocadas frente a frente, garantindo um espaço íntimo, mas evitando constrangimento pela proximidade excessiva. A distância apropriada de que não seja tão distante que os demais ouçam a conversa, nem tão próximos que os joelhos se encostem. Materiais necessários: prancheta, caneta, ficha de decisão, coletes de identificação, placa de identificação. Lembre-se, o pastor geralmente diz que anotaremos os dados e daremos um presente ao decidido, por isso é importante que algo seja cumprido. Opte sempre pelo livreto oficial da Lagoinha Global. Demais presentes como café, bombom são opcionais de acordo com cada regional. Start é a próxima etapa do processo de consolidação, onde começamos a cuidar dos novos convertidos, reconciliados e pessoas que desejam ser transferidas para a nossa igreja. A consolidação, no momento do contato com a pessoa, deve informar os dias e horários do Start, que contempla 8 aulas fundamentais da fé cristã e apresentando a visão da Lagoinha. Integrar não é acrescentar uma nova ovelha ao rol dos membros. Grupo de crescimento. Ainda no primeiro momento do contato, a consolidação precisa informar todas as pessoas sobre a importância de fazer um GC, indicando um que seja mais próximo da residência delas. Após a conclusão do START, é importante mais um contato por meio de uma ligação ou mensagem, parabenizando pela conclusão do curso e confirmando se a pessoa já está participando de um GC. Café de novos membros. A cada 2 meses temos um café para recepcionar os novos membros da Lagoinha. Neste dia teremos um tempo de comunhão e uma palavra de boas-vindas com o nosso pastor. É muito importante estar com um convite para entregar ao reconciliado. No dia de café, a pessoa preenche uma ficha cadastral de novo membro que será cadastrado no sistema.